Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Hanou, do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. Bom, essa semana a gente vai começar o tema da semana que vem, na verdade, porque nessa semana o nosso tema foi sobre lunação, falamos sobre a influência da lua e etc. Todas as matérias estão lá na imperiumfortuna.com e foi a semana da Delirium, né? Trazer um material de estudo para vocês. O link vai estar na descrição. Bom, e o que vamos começar a falar, né, nessa próxima semana? Vamos falar sobre os ataques astrais. Nossa, que papo chato, de novo isso? Mas a gente não vai simplesmente ficar falando sobre como atacar alguém, como perceber e tal. A gente vai do básico até o avançado, porque uma coisa que eu reparei é que as pessoas, quando elas entram no mundo ocultista, tudo pra elas é ataque astral. O cara lê o primeiro livrinho dele e aí ele vê um monte, né, de citações sobre como são os ataques, como você se sente, etc. Então ele começa a encontrar coisas na vida dele que ele já conclui que está sofrendo algum tipo de ataque. Isso é uma grande burrice, uma grande perda de tempo e por conta disso eu concluí que seria uma boa ideia a gente falar sobre como você vai perceber isso primeiro. E aí depois sim a gente vai falar sobre as grandes defesas punk rock que vocês podem utilizar para algum tipo de ataque que vocês estejam sofrendo. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender. Um ocultista, ele é um cara que ele está estudando uma coisa que ainda não é ciência, mas que tem alguns milhões, já tem mais de, de acordo com os orientais, mais de 3.000 anos que eles estudam isso. E ainda não virou ciência, porém, funciona, né? A gente sabe que isso existe, apesar de não conseguir comprovar, né, de forma científica. E eles sempre trouxeram uma coisa que é absurdamente importante, principalmente na cultura oriental. O equilíbrio. O equilíbrio é algo que todo ser humano deveria encontrar para ter paz. E então, trazer o movimento à vida dele. Ou seja, um ocultista, a primeira coisa que ele procura não é, como dar os pega na mina que ele queria, ou como conseguir dinheiro pra caralho, ou como matar os inimigos, ou, fazer uma projeção astral e ir pro céu ou pro inferno. Não. A primeira coisa que um ocultista ele tem que tentar encontrar são essas três coisas: o equilíbrio, a paz e o movimento, certo? O equilíbrio é o momento da vida do homem onde ele percebe que ele está pronto para seguir em frente. A paz vai trazer para ele esse mantimento, ele vai conseguir manter, né, esse equilíbrio dele, para que então ele possa seguir o caminho dele, que seria o seu movimento. Essas três coisas são absurdamente importantes. Dá para um ser humano manter o equilíbrio o tempo todo? Não. A gente já reparou nisso, né? Todo mundo aqui já teve seu dia de fúria, ou aquele seu dia de merda, onde tudo que você quer é ficar na cama xingando alguém e engordando. Todo mundo tem isso. Porém, a gente sabe que tem monges e etc. que eles se privam de todas as coisas da vida deles para conseguir manter ao máximo esse equilíbrio por mais tempo possível. Então, quando você vê aqueles lindos monges carequinhas lá nos seus templos no alto da montanha, foi uma alternativa que ele encontrou para manter cada vez mais esse equilíbrio na vida dele. Ele se priva de várias coisas. Então ele se priva dos prazeres carnais, ele se priva às vezes de falar, ele se priva às vezes de ter interação com outros seres humanos. Tudo isso para que ele não traga mazelas para a vida dele que possam tirar ele daquele equilíbrio. Quando ele chegasse nesse equilíbrio total da vida dele, ele atingiria um nirvana. Ou seja, ele deixaria de ser um ser humano e se tornaria um ser de luz, ou um ser de sabedoria, ou simplesmente um ser equilíbrio puro, certo? Bom, nós sabemos que equilíbrio puro o tempo todo não é coisa de gente. Qualquer um que estiver ouvindo esse podcast fala, mas eu sou hiperequilibrado. Pronto, tá errado. Entendeu? A gente não vai ter isso o tempo todo. Porém, a gente consegue ter durante alguns períodos e a gente consegue lembrar de qual é a sensação quando você tem esse equilíbrio. Ou seja, para que você possa perceber se alguma coisa está errada na sua vida,
você tem que ter como base o momento no qual você estava em equilíbrio. Quando você sai desse equilíbrio é porque tem algo errado. Algumas pessoas acreditam que o único pecado que uma pessoa pode cometer é interferir no equilíbrio da vida de outra pessoa. Então, tudo que faria isso seria pecado ou seria uma influência na vida da outra pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, ataque astral. Quando a gente fala em ataque astral, a gente imagina logo um X1, né? Você tem ali um ocultista que tá na página boa e do nada vem um bruxão do mal e faz uma urucubaca pra ele pra fuder com a vida dele. O que é o fuder com a vida dele? É tirar o equilíbrio do cara. O cara tá em paz, o cara tem família, o cara tem cachorro, tá plantando a árvore. E aí do nada vem um filho da puta cheio de inveja e influencia de alguma forma a vida do cara. Ele pode ir lá e matar o cachorro do cara. Isso é um ataque astral? Não, pô, isso é um ataque físico que foi feito na vida de alguém que estava equilibrado. Porém, tem pessoas que fazem o quê? O olho gordo, por exemplo. Ele vai lá e vê que o cara tá tipo todo na paz e tal, aí ele bota aquela inveja gostosa e influencia, né, tipo direcionando a vontade e a energia dele, vamos dizer, negativa, para a vida dessa pessoa que estava em equilíbrio. Aí sim a gente entra no quesito ataque astral. Nós temos também, por exemplo, os ataques que poderiam vir diretamente de entidades, certo, do plano astral. Independente de qual motivo, todo mundo diz que, tipo, notícia boa só traz desgraça. Isso acontece também com entidade. Você pode ser influenciado por uma entidade porque você invadiu a área dela. Você comprou uma casa e aquela casa foi feita num terreno que era o local onde aquela entidade aparece. E ela quer se livrar de você. Você ter aquela casa iria te trazer esse equilíbrio. Porém, o que essa entidade faz é influenciar a sua vida, o ambiente em si, para que você não atinja mais esse equilíbrio. Então, o que rola? Para você perceber que tem algo errado, você tem que lembrar como era quando estava certo. Ah, Hanon, mas como é que eu vou atingir o meu equilíbrio? Bom, primeira coisa que quase todo ocultista faz logo no começo é aprender a meditar. Pode parecer a coisa mais simples e boba do mundo. Meditar. O que é meditar? É você simplesmente perceber tudo ao seu redor e perceber tudo dentro de você. Parar, respirar, se desligar de todas as outras coisas que você tem na sua vida, pelo menos durante aquele período. Muita gente reclama e fala, cara, eu não consigo não pensar em nada. Por quê? Porque você está desequilibrado, certo? Você tem vários métodos para tentar esquecer as coisas que te desequilibram. Uma coisa delas, por exemplo, é o mantra. A gente tem, por exemplo, o terço bizantino, onde o cara, a cada continha que ele vai tirando, girando, né, daquele terço, ele vai repetindo um mantra para que ele não consiga pensar em outra coisa. Então, percebam, quando vocês estão desequilibrados, vários sentimentos ruins vêm na cabeça de vocês. A culpa, a vergonha, a ânsia de coisas que talvez você nem precise. Esses são um dos principais aspectos que a pessoa percebe quando ela está desequilibrada. Todo mundo fala daquele clássico lance, eu fui tentar dormir e aí me veio uma vergonha que eu tive quando eu tinha 15 anos de idade. Que, tipo, não influencia nada na sua vida atualmente, mas aquilo veio exatamente no momento que você estava querendo se desligar de tudo para dormir. Ou uma culpa de alguma merda que você fez com alguém há 20 anos atrás. Tudo já foi resolvido, aquilo não influencia mais nada na sua vida. Mas ainda assim, você sentiu aquela culpa naquele momento. Isso é um desequilíbrio que você teve na sua mente. O que você tem que fazer? Banir esse pensamento da sua cabeça. Banir esse sentimento da sua cabeça. E aí entram os mantras, entra a meditação em si, e por aí vai. Isso não é um ataque astral, é simplesmente um desequilíbrio que você mesmo criou dentro de você, que você tem. Porém, sabe quando você está maravilhosamente bem, só que você percebe que tem aquele sentimento de eu acho que eu esqueci de alguma coisa, algo está errado? Pois é, isso é um dos aspectos que normalmente ocorrem quando um ocultista percebe que ele está sofrendo algum tipo de influência externa, algum tipo de ataque astral. E aí então vem uma porrada de rituais que o cara pode utilizar para isso. Mas nessa introdução, o que eu quero que vocês entendam é o fato do equilíbrio. Muitos de vocês devem estar assim, eu nunca vou atingir isso. Vai sim, cara, não é difícil. Durante 1 minuto, 1 segundo que seja, você tem que guardar
essa impressão energética de quando você estava totalmente equilibrado. E aí então você vai começar a perceber esses momentos no seu dia a dia, mesmo quando você não está meditando. Quando você conseguir trazer isso várias vezes para a sua vida, aí você vai perceber quando isso sai do trilho. Quando isso sai do trilho, você vai ter que perceber se o desequilíbrio vem de dentro de você ou vem de fora. E é então quando a gente vai começar a trabalhar com os aspectos de ataques astrais, que vai ser com certeza a segunda parte dessa matéria. Então, essa introdução é basicamente isso. É bem simples, é bem boba, mas vale muito a pena vocês pararem e se perguntar se vocês estão fazendo da forma certa. Então, já batemos os nossos 10 minutos. Eu quero lembrar para todos vocês que os temas que a gente levanta, principalmente aqui na Atos e lá na Imperium, são temas dos nossos apoiadores. A gente tem o nosso Apoia-se, o link está na descrição. A gente tem o Pix, está também na descrição. E quando você apoia o canal, você não só incentiva a gente a continuar criando conteúdo, mas você também ganha alguns benefícios, como por exemplo, escolher qual tema a gente vai falar durante uma semana. Então se você tem curiosidade sobre algum tema, se você quer que a gente fale sobre algo que você quer ver como a gente trata sobre isso, apoie o canal, gente. É legal, é barato, certo? Se não der para apoiar, não tem problema. Compartilha, curte, etc. Porque tudo isso incentiva a gente a continuar criando matéria. A gente está quase que botando uma matéria por dia para vocês, porque os apoiadores aumentaram, certo? Então eu agradeço muito aos apoiadores, agradeço muito a quem visita o canal e agradeço muito a quem compartilha as nossas matérias. Então, procurem o equilíbrio de vocês até a segunda parte dessa matéria, para então a gente poder verificar se tem algo errado. Então, por hoje é só, até a próxima, hasta!